Pronto, professor. Já está gravando. Então, vou só iniciar e depois é com o senhor. Primeiramente, muito obrigado, professor Sidney, por ter se disponibilizado a falar sobre esse assunto tão interessante, que eu tenho certeza que os alunos vão aproveitar bastante. Então, em meu nome, em nome da Coordenadoria de Engenharia e também do Centro Universitário Anhanguera de São Paulo, nós agradecemos por essa oportunidade. E está liberado para o senhor falar um pouco do senhor, né? E também depois discorrer sobre o assunto. Eu não vou interromper, a não ser que o senhor precise, o senhor me chama. Ok. Muito obrigado aí pela oportunidade também. E é sempre bom, né, a gente rever as pessoas que a gente gosta e os meus alunos, a coordenação, os meus amigos, os meus parentes, né, que pouco sabem do que eu faço, do que eu já fiz. Também não fiz muita coisa na vida, né, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Tem gente que nem me conhece, né? Vou me apresentar. O meu nome é Sidney Lazaro Martins. E uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, eu sempre repito, né? Se um dia me perguntarem o que eu fiz de importante para o meu país, eu vou dizer que eu lecionei. Isso para mim é um motivo de orgulho, né? Poder estar passando um pouquinho do que eu aprendi na minha vida para os alunos, né? Isso é gratificante demais, né? Vamos falar um pouquinho de mim, né? Pois é, eu comecei, eu sou velhinho, né? No meu tempo, a gente tinha primário, ginasial, colegial, né? Então, eu fiz como todos os da minha geração, primário e ginasial, públicos. O colegial, eu fiz um colégio técnico de aerofotogrametria, coisa muito interessante e também gratuito. Depois eu fiz a primeira graduação na FATEC, em construção civil, obras hidráulicas. A segunda graduação na ANB. A primeira pós-graduação na Poli, onde eu fiz um mestrado. A segunda pós-graduação na Poli, onde eu também fiz o doutorado. Ou seja, mesmo na engenharia, eu nunca gastei um centavo, nunca investi um centavo nos meus estudos. E hoje eu estou com 65 anos, como eu comecei, conforme dá para ver aí no quadro aí, em 1963, e eu estudo até hoje, isso significa que eu já estudo há 57 anos e nunca vou parar. E o que eu podia dizer para os meus alunos e para as pessoas que me escutam agora, né? Desde garoto eu sempre soube que se a gente não nasce num berço esplêndido, não nasce de uma família que nos dê todo o suporte que a gente gostaria, e isso é cada vez mais raro nos dias de hoje, há pouca chance, se não a única chance de melhoria pessoal em todos os seus aspectos é estudando. Essa é a única chance que a gente tem. Mas o que acontece? Principalmente os jovens de hoje, eles não dão muita importância para isso. Não sabem que eles estão lacrando o futuro deles. Quando o que lhe ensinam é de má qualidade, ou o estudo não é uma das suas prioridades,
você está sacrificando o seu futuro e o da sua família. E falo isso porque eu sei que isso é o jeito de melhorar de vida, de ser uma pessoa melhor. Mas, infelizmente, nesse país aqui, isso não é uma prioridade. Mas eu confio em vocês, meus alunos. Trabalhei muito também, hoje eu já estou aposentado na engenharia, mas eu comecei sendo desenhista, né? Ninguém começa sendo diretor, não. Começa lá de baixo, é assim que a gente começa a trabalhar na vida, né? Então, eu comecei sendo desenhista, depois fui auxiliar de escritório, comecei a trabalhar como desenhista no IPT, depois para auxiliar de engenheiro, e aí fui como tecnólogo já na Hidroservice, engenharia de projeto, para os meus alunos aí da Anhanguera Vila Mariana. Essa Hidroservice ela foi muito famosa na década de 80, de 1980, e ela fica nesse mesmo prédio onde vocês tinham aula comigo, Hidroservice. Esse prédio foi construído para essa empresa aí chamada Hidroservice. Não existe mais, obviamente. Da Hidroservice eu fui para a Temag Engenharia e fiquei lá até 2015. Lá dentro mesmo foi formada uma outra empresa, que é a Temag Engenharia e Gerenciamento, e eu fiquei até 2015 também. Eu fiquei 27 anos nessa empresa aí. Então, um pouco da minha técnica que eu adquiri, eu reconheço que foi nessas 3 empresas aí. Praticamente minha vida foram nessas empresas, né? E o que eu posso dizer disso daí? Sem estudo, dedicação, apoio e o desejo de aprender e progredir, esse percurso não existiria. Estudar é a ferramenta que o meu único recurso que eu tinha para melhorar. E eu me agarrei a ele e continuo estudando. E, paralelo ao trabalho, eu sempre fui docente, professor, né? Eu comecei na Escola Unificada Paulista, né? A Universidade Paulista, como técnico de laboratório, e passei a ser docente, e eu fiquei até 1999 lá. Depois eu fiquei 17 anos na Universidade em Morumbi. Aí eu entrei na Anhanguera, Campo Limpo, fiquei um breve tempo como coordenador de engenharia civil. Depois eu fui para a Anhanguera, continuei na Anhanguera Campo Limpo, só como docente. Depois eu fui para a Anhanguera Belenzinho, docente, fiquei 2 anos lá. E a minha casa, vamos dizer assim, na Anhanguera foi e continua sendo a Vila Mariana, onde eu estou hoje, e é onde eu encontro o eco, as minhas vontades de docência, né? Onde eu sempre tive muito apoio e um ambiente muito legal, diferente de outros lugares que eu já conheci, e me sinto também orgulhoso de pertencer a esse quadro aí. E volto a dizer,
sem estudo, dedicação, apoio e desejo de aprender e progredir, esse percurso também não existiria. Pois é, toda essa vida aí profissional de docência, e eu tenho algumas publicações, eu tenho alguns livros, vou mostrar para vocês agora, né? Eu tenho um livro de hidráulica para engenheiros, que tem ISBN, tudo que foi publicado já em 2014. Eu tenho um outro livro de fenômenos de transporte, também publicado em 2014. Tem um outro livro de máquinas hidráulicas. Tenho algumas publicações que, essas duas próximas, elas são publicações da Escola Politécnica da USP, em que eu também participei, né? Uma de condutos forçados e instalações de recalque, e o outro de condutos livres. Então, para os meus alunos aí, que dá para perceber por que eu gosto tanto de água, né? Das disciplinas que eu tenho mais afinidade, que são aquelas que atuam, né, com água, né? Fenômenos de transporte, hidráulica, máquinas hidráulicas, hidrologia, todas essas, drenagem, todas essas disciplinas aí, hidrelétrica, impactos ambientais, todas elas fazem parte do meu histórico, né, como profissional. E vou mostrar isso aqui é uma foto do banco de teses e dissertações da USP. E eu tenho dois depósitos lá. Eu tenho um do meu mestrado e tenho outro do meu doutorado que eu fiz lá, né? E do meu mestrado, da dissertação de mestrado, tem a estatística aí, ela teve, público, né? Ela teve, o mestrado teve 6.609 visitas e teve praticamente 36 mil downloads. Na época foi recorde, né, de visitas e downloads. Depois, isso já foi em 2000, né? Hoje já não teve assim tanto, já não tem mais, né? E o doutorado teve de visita 2.163 e quase 5 mil downloads, né? Isso quer dizer que foi um trabalho bem feito e foi importante no mercado naquela época, já vou explicar isso, tá? Mas os dois, o mestrado e o doutorado, trataram de um tema que é um sistema para transposição de peixes, né? Já vou explicar o que é isso também. E o mestrado e o doutorado renderam mais um livro, que é esse aí, ó, que está na tela para vocês verem aí, tá? Estruturas para a transposição de peixes neotropicais em barragens. Ele foi publicado pelo Comitê Brasileiro de Barragens e está esgotado faz bastante tempo. Eu estou com a segunda edição pronta, mas como ele é todo colorido, foi feito em papel bíblia, né? Foi uma publicação muito ímpar, né? Eu não encontro mais eco entre as editoras para publicar esse livro aí, tá? Primeiro que eles não entendem o que é, eles acham que é uma coisa que não vai ter saída. Mas eu mostro para eles o que teve de acesso, de download, esse assunto aí, né? Que é um assunto
importante, principalmente no exterior, né? Mas não tem jeito. Acho que eu vou morrer com a minha segunda edição aqui. Bom, vamos falar um pouquinho então, desse fato curioso aí, que é o sistema para transposição de peixes neotropicais, né? A gente vive na região neotropicais. Então, se você olhar, por exemplo, o mapa do Brasil, você vai ver que a gente tem uma grande rede hidrográfica, né? E tem muitos rios, né? Tem várias bacias importantes, né? Isso que mostra nesse mapa do Brasil aí, as principais bacias. Só que a gente tem 12% da água doce do mundo. E desses 12%, uma grande parte está na bacia amazônica. Mas a gente, quando vê, por exemplo, um mapa desse do Brasil, não consegue entender o que é uma rede de distribuição de água, né? Esse mapa que você tem do seu lado direito, aí no canto superior, é o município de São Paulo. E está mostrando aí um pouco dos rios que a gente tem no município de São Paulo. O Brasil inteiro é assim, né? É uma rede enorme de rios, né? O Brasil é privilegiado nesse aspecto, né? E então, pois é, estou mostrando o mapa do município de São Paulo, cheio de rios, mas não é o que a gente vê aqui, né? Que anda pelas ruas, carros, a gente não vê toda essa malha, né? É que o município de São Paulo, como maioria das capitais aqui brasileiras, ele tem o que a gente chama de rios invisíveis. Se vocês tiverem a curiosidade, vão no YouTube e pesquisam lá rios invisíveis no município de São Paulo. A gente tem quase 200 rios que eles são invisíveis porque eles foram canalizados. A maioria das vias que vocês transitam com carro, né, foram antigos, continuam, né, porque foram antigos rios que foram canalizados, né, Anhangabaú, 23 de Maio, as principais vias foram, então, canalizadas. Só o Tietê não foi canalizado ainda, nem o Pinheiros, porque eles são tão grandes, né, que não daria para fazer isso. Mas eles são. Procure eu sempre quis fazer um TCC a esse respeito, com os alunos, é claro, né, de rios invisíveis, né? Isso foi uma estrutura que um modo de conviver, então, com a drenagem antigo, que hoje já não se pensa mais assim, né? De simplesmente canalizar e colocar as pistas sobre os rios, né? Isso é uma coisa que ecologicamente, ambientalmente, não tem mais suporte. Hoje não é feito mais assim. Mas, infelizmente, no município de São Paulo está tudo pronto, né? Não há o que se fazer. Há pouca coisa que a gente possa fazer em termos de melhorar a drenagem do município. O que se fez e o que se continua fazendo são os piscinões, né? Que é um jeito de você melhorar, então, a drenagem do município. Mas a gente já tem, no município de São Paulo, 45 piscinões, e são insuficientes ainda. Então, é muito difícil uma solução para esse caso aqui, né? Mas, eu estava falando, ele nessa figura do seu lado direito, aí, na parte inferior, mostra aí uma foto aerofotogramétrica, que eu sou técnico disso aí, né, do município de São Paulo. Então, está mostrando aí os principais rios, né, do município de São Paulo, só que você não vai ver nenhum
Está tudo canalizado. Então, isso é um problema em termos de drenagem, você ter um rio canalizado, porque o rio, ele escoa por um movimento que a gente chama de escoamento livre. E ele vai... escoamento livre é quando o fluido, a água, ele tem contato com o ar, com a pressão atmosférica, a gente chama de livre. Quando você canaliza um rio, ou seja, você coloca o rio dentro de uma galeria, ele continua escoando como livre porque ele tem contato com a pressão atmosférica. E o escoamento livre, ele sempre vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. É o que a gente chama de escoamento devido à gravidade, ou seja, vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E a gente tem um outro tipo de escoamento, que é esse que você tem na torneira da sua casa, né? Na maioria das tubulações industriais, né? Até chegar no seu chuveiro, que é um outro tipo de escoamento de água que a gente chama pressurizado. E ele trabalha diferente, né? Ele trabalha da maior pressão para a menor pressão. Isso quer dizer, por exemplo, pensando numa casa, a pressão da água na caixa d'água, ela é maior do que a pressão da água que está na torneira da sua casa, do chuveiro, né? E por isso que a água sai, porque a pressão da caixa é maior do que a pressão da água na torneira, quando você abre do chuveiro. Quando isso não ocorre com a diferença de pressão adequada, acontecia muito nos chuveiros elétricos, né? Quando a pressão não é adequada, a caixa não consegue, a caixa d'água não consegue pressurizar o conduto que leva essa água até o chuveiro, a água chega com uma pressão muito baixa. Às vezes ela não consegue nem acionar, quando o chuveiro for elétrico, a resistência. Ou quando faz isso, a água sai com tão pouca quantidade, com tão pouca pressão, que ela super esquenta, ela queima a pele. Em compensação, quando a pressão é muito alta, ela sai com uma pressão que parece que não está saindo água, está saindo areia, né, no seu corpo. E em ambas as situações, o equipamento, o chuveiro, ele está trabalhando fora da faixa de uso. A gente não dá bola para isso, mas quando você compra um equipamento hidrossanitário, ele é dimensionado para pressão mínima e pressão máxima. Se você trabalha com a pressão fora dessa faixa, alguma coisa não vai funcionar direito. E isso vale para tudo, né? Então, voltando ao termos então do escoamento livre nas galerias onde os rios passam hoje, então, durante as cheias, durante as chuvas, né, obviamente, o rio ocupa uma porção maior dentro da galeria, porque a vazão, né, que é a quantidade de água que passa por segundo pelo tempo, ela aumenta nas galerias. Ela vai aumentando até atingir o teto dessa galeria. Quando ela atinge o teto dessa galeria, acontece o que a gente chama de encarga, né? Ela passa do escoamento livre para o escoamento pressurizado, que é esse que você tem na sua caixa d'água, no seu prédio, né? E quando acontece esse fenômeno, há um aumento de pressão enorme, né? Quando passa do escoamento livre para o escoamento pressurizado, ele muda a pressão violentamente. Entra em carga, a galeria perde a capacidade de passar a vazão. E é isso que acontece nas ruas, né? Você vê bueiro, tampa de bueiro, que é aquela tampa metálica, né, saltando, indo
funcionando como um chafariz, né? É isso que aconteceu, né? Mudou, entrou em carga, passou de um escoamento para o outro. E quando acontece isso, é um desastre, né? O rio passa a ocupar a rua, porque não tem espaço dentro da galeria. Nós tivemos agora, no final, no começo desse ano aqui, um acidente sério em Minas Gerais, que foi exatamente isso. Uma galeria que passava um rio, choveu muito, e simplesmente ela ocupou as duas margens, a água ocupou as duas margens do rio, com desastres enormes. A gente, talvez em outros estados isso seja uma novidade, mas aqui no município de São Paulo isso é o nosso dia a dia, né? Mas por que acontece tudo isso? Acontece tudo isso porque as galerias elas foram dimensionadas há muito tempo atrás, quando as condições do solo eram diferentes, né? Ou seja, a chuva cai no solo, uma parte deveria infiltrar no solo e uma parte deveria escorrer para os rios. O que acontece hoje? Então, vamos falar do município de São Paulo, que é uma coisa que a gente tem mais, a gente vive aqui, né? A gente tem mais tato sobre isso, consegue entender melhor. A chuva cai, como sempre caiu, né? E ela pode mudar as intensidades, mas a quantidade de chuva que cai anual, ela é mais ou menos igual. Ela pode mudar as intensidades, mas cai a chuva, só que a gente tem o solo totalmente impermeabilizado. Hoje a gente não tem quase verde, não tem quase rua sem asfalto, né? Então toda essa água, ela escoa direto para o rio e com uma velocidade enorme. Quando ela escoa com essa velocidade enorme que vai para o rio, ela aumenta a quantidade de água que vai para o rio no mesmo instante. Isso, em contato com uma galeria que já se encontra subdimensionado, é desastre na certa, é inundação na certa. Se não bastasse isso, toda essa água que é coletada por essas galerias que já são insuficientes, elas são levadas para os rios maiores. No caso do município de São Paulo, ela é levada principalmente para o Rio Tietê, né? E ela chega em tubulações, só que elas chegam lá, elas já chegam, que a gente chama de afogada. O rio já está cheio. Então, é outro problema, essa água não tem por onde sair. Então, ela inunda as marginais, e é um desastre, aqui é um caos, tá? Solução para isso? Complicado. O que se tenta fazer são os piscinões, né? São locais onde você pega essa água e armazena, e depois que passou a chuva, quando o sistema de drenagem, as galerias já estão vazias, você pega essa água que está reservada e joga nas galerias. Como eu já disse, a gente tem 45 e não é suficiente. E uma coisa que não precisa aí de investimentos aí de com grandes valores aí, né? E só por curiosidade, muita gente não é da área, então não consegue vislumbrar muito o que eu estou falando, né? Mas a gente tem sistemas de coleta separados, né? De água de esgoto. A água de esgoto tem que ser coletada e vai para uma estação de tratamento de esgoto. Depois ela é liberada, depois de tratada, ela é liberada para o corpo hídrico, para um rio, por exemplo. E a água de chuva, ela também é coletada, né? Em ambos, tanto no esgoto quanto na água de chuva, né? É o município que faz essa coleta.
a água de chuva ela vai para uma estação de tratamento de água. Deveria ir. Bom, em alguns países vai, aqui não vai. Que vai direto para o corpo hídrico. E a água potável que você toma, ela é coletada num corpo hídrico, no caso aqui no município de São Paulo, em reservatórios, ela é tratada e vai para a sua casa. Então, eu tenho a água de chuva, ela vai direto para o corpo hídrico, ela não sofre tratamento nenhum. Em alguns países, a gente tem tratamento misto. A água de chuva é coletada junto com a água de esgoto, é tratada e volta para abastecimento, mas isso em países mais, não vou dizer mais adiantados, mas que tiveram mais recursos ao longo do tempo, são países mais antigos, né? O Brasil é um país novo, né? Tem 500 anos, 520 anos, né? 520 anos. E, então, é um país novo, que tem muito grande, que tem que ser investido muito em infraestrutura. E parece que isso foi esquecido ao longo das 2 últimas décadas, o investimento em infraestrutura voltado para a água foi dos menores da história do país, né? E a gente sofre essas consequências. Bom, espero que eu tenha explicado um pouquinho a respeito de rios, né? Mas por que eu estou falando isso se eu não vou... o meu tema aqui não é falar sobre drenagem, sobre rios. Primeiro, para vocês verem que como a gente tem uma malha hidrográfica enorme, né? Enorme, né? Enorme. Isso que vocês estão vendo no município de São Paulo é no Brasil inteiro, em todas as regiões. O que você vê no mapa do Brasil, aí desse slide, são só os rios principais, né? O Amazonas lá em cima, o São Francisco, né? O Tietê, né? O Rio Paraná, tá? São os maiores rios, né? Então, mas é uma coisa absurda, é absurdo o que a gente tem de malha aqui. Bom, vamos seguir, vamos seguir. Vamos? Vamos. Então, estava falando de São Paulo, dos principais rios, né? E a maioria quando possível, sempre que foi possível, a gente aproveitou os rios, já que a gente tem abundância, e o Brasil é um país de planícies e planaltos, né? Vocês devem ter aprendido isso em geografia. Significa que eu tenho terras altas e terras baixas, né? Isso significa que também que um rio ele vai sair de um planalto e vai para uma planície. Isso quer dizer que eu tenho então uma queda da água do rio, ou seja, um desnível grande também, que é exatamente o que todo engenheiro barrageiro quer, né? Um desnível no rio para colocar uma barragem, para colocar uma turbina e para colocar um vertedouro e para gerar energia elétrica através da água. Esse organismo é chamado de hidrelétrica. Quase 70% da energia que a gente tem aqui no Brasil é de fonte hidrelétrica, que é tudo de bom, porque ela é renovável, né? Só que tem alguns probleminhas, pequenos probleminhas. A gente escuta muito, principalmente ambientalista, né? Eu falo ambientalista, mas com todo respeito, se tiver algum ambientalista aí, é só uma informação que eu estou dando para os meus alunos, tá? Não tem nenhum tipo de crítica, não. Ou tem? Não sei. Mas, vamos lá. Eu, na minha profissão, eu abri muito meu leque de conhecimento, porque eu tratei com muitos profissionais, arquitetos, biólogos, né? E tratei também com ambientalistas.
Ambientalista é um cara que nunca estudou. Nunca estudou, quer dizer, não estudou o que é um meio ambiente, tá? Ele não é é um sábio, pode ser, mas ele não estudou, né? Estuda quem é biólogo, né? Quem de outras atividades, tá? Mas ambientalista pode ser muito bom, eu acredito, conheço muitos que são excelentes, tá? Mas ele não estudou para isso, tá? Mas estava falando então, e as barragens, as hidrelétricas, elas causam impactos ambientais, né? Mas a gente tem a legislação ambiental, talvez uma das mais rigorosas e das melhores no mundo, principalmente no aspecto de hidrelétrica, geração de energia hidrelétrica, tá? E, bom, o que aconteceu? Se a gente tem todos os outros países do mundo, eles gostariam muito de ter esse potencial hidrelétrico, né? Toda essa quantidade de água, para gerar essa energia que é renovável, é limpa, né? Mas eles não têm. Eles já acabaram com tudo que tinham, né? E então o que lhes resta é utilizar energia eólica, né? Energia solar, que a gente tem também aqui em abundância, né? Só que é mais caro, né? Eu costumo falar para os meus alunos um negócio que é um negócio que a energia solar e eólica ela é muito mais cara do que a hídrica, por um simples motivo. Não que o governo não tenha que investir nisso, tem sim, tem que mudar a matriz energética do Brasil, né? Mas uma turbina hidráulica, ela tem um negócio que a gente chama de eficiência, que é a relação de quanto entra de energia e quanto ela perde, o quanto ela gera e quanto ela perde. Então, uma eficiência, por exemplo, de uma turbina grande, pode chegar a 95%. Sabe o que é isso? Ou seja, 5% da energia é perdida apenas. O resto vira, 95% vira energia para consumo. Uma turbina eólica ou um equipamento solar tem uma eficiência, quando muito, de 30%. Ou seja, só é aproveitado 30%, 70% do que é gerado para energia, tá? O resto é tudo perdido. Por isso que é uma energia cara. Então, quando se fala assim, vai fazer uma usina eólica de 1.800 megawatts. Parabéns, mas só que isso aí é potência instalada. O que vai ser gerado mesmo tem que levar em conta a eficiência. Bom, isso não tem nada a ver. Tem sim. Bom, com tudo isso daí, com todos esses rios aí, o que aconteceu? A gente pegou todos os lugares que a gente podia gerar energia elétrica e colocou barragens hidrelétricas. Olha, isso aqui é o município de São Paulo, que vocês veem aí na tela. Então, você tem o Rio Tietê, que é esse que está no meio aí do estado de São Paulo aí, e vamos seguir a sequência aqui, ó. Olha a quantidade de barragens de elétricas que tem, ó. Santa Maria, Barra Bonita, Bariri, Biritiba, e aí vai, Promissão, Nova Vanhandava, Três Irmãos, Ilha Solteira, aí já entra no Rio Paraná, Jupiá, Porto Primavera, e vai assim até Itaipu. O outro rio que a gente tem aqui, que é o Paranapanema, né? Ele começa com a usina de Jurimirim, Piraju, Chavantes, Ourinhos, Salto Grande, Canoas 1, 2, 3. O Brasil inteiro está assim, todinho segmentado em barragens.
hidrelétricas, né? E o único lugar que não está ainda é a região amazônica. Alguém saberia me dizer por quê? Não, é melhor não, eu falo. Por que isso também não aconteceu no Amazonas? Não aconteceu por um motivo muito simples. Para você gerar energia elétrica, você tem que ter um binômio. Ou é queda e vazão, ou é vazão e queda, né? Tem que ter um, tem que ser mais forte do que o outro. Acontece que na região amazônica é uma planície. Você tem vazão, mas para você ter queda, você não tem. Então, ainda não compensa fazer hidrelétrica lá e também através da logística, né? Você pega um rio Amazonas, como é que você vai levar cimento, turbina para a floresta? Tem que ser tudo de helicóptero. A logística ainda é proibitiva. Então, mostrando aqui tudo barrado, né? Então, é assim no Brasil inteiro. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui no município de São Paulo. Olha os rios que eu falei aqui, ó. O rio Tietê, vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem da barragem, por exemplo, no rio Tietê, da barragem de Edgar de Souza até Três Irmãos, tá? Que é já quase... eu tenho uma queda de 700 metros. Não, 700 não chega a ser, vai. Mas uns 600 metros eu tenho de queda, de desnível. E foi todo segmentado com barragem. A mesma coisa no Rio Paranapanema. A mesma coisa no Rio Paraná. E a mesma coisa no Rio São Francisco. A mesma coisa no Rio Tocantins. E todos os rios que vocês conhecem, os principais, foram barrados desse jeito. Então, a gente tem bastante energia, mas também consome muita energia. E daí? E daí? Está tudo barrado, você quer conforto, precisa ter energia. Pois é, a gente tem aproximadamente pequenas centrais hidrelétricas, a gente tem... Ih, o que eu fiz, hein? O que eu fiz? Tá, consegui. A gente tem cerca de 600 PCHs, tá? E umas 400 hidrelétricas aqui no país, quase 1.000, né? Imagina aí o que é isso, 1.000 barragens num país. E uma coisa que também, fora essas daí, tem uma questão que está muito em moda hoje, que é a questão das barragens de contenção de rejeitos, né? Principalmente de mineração. Mas tem barragem de rejeito de qualquer outro material. E a gente tem no Brasil 663 barragens de contenção de rejeito de mineração. 295 barragens de resíduos industriais, tá? E isso dá um total de quase 1.000 barragens só de rejeitos, fora as hidrelétricas, tá? A maioria está tudo em Minas Gerais, né? Mas a gente teve agora a barragem de Fundão, né, de Mariano, da São Marco, né, que rompeu agora em 2015, que deixou aí 50 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. Não vai dizer que não é tóxica porque tem óxido de ferro, areia, com alto grau de toxicidade. Acabou com a região. Deve demorar mais uns 100 anos para recuperar toda essa região. Mas isso não é novidade. Para quem é barrageiro, isso acontece com muita frequência. Em 2008, teve 77 rompimentos de barragem de rejeito, mas não teve nenhuma repercussão. Esse teve, né?
Então, foi, como eu disse, a questão da infraestrutura no país nessas 2 últimas décadas aqui, principalmente no que se trata de água, foi praticamente, não vou dizer que foi inexistente, mas foi muito pouco aplicado. Bom, estou falando de hidrelétrica, né? O que é uma hidrelétrica? A gente já viu, então, que é um reservatório que você faz colocando uma barragem para gerar uma queda e ter água armazenada. E uma barragem, então, ela pode ter de múltiplas utilidades. A barragem, quando ela é para gerar energia elétrica, ela é uma hidrelétrica ou uma pequena central hidrelétrica. A barragem também pode ser para esportes, pode ser para abastecimento, pode ser para irrigação, tem muitas finalidades, né? Mas uma barragem, ela tem que ter, uma barragem, uma hidrelétrica, ela tem que ter um dispositivo que é chamado de vertedor. Todas têm, que é para quando tiver um excesso de água, ela poder jogar essa água fora, vamos dizer assim, vamos jogar fora. Chama-se vertedor, né? E se não tiver o vertedor e tiver um excesso de água, se a água passar por cima de uma barragem, ela cai. Ela cai. Então, é obrigado a ter um vertedor. E uma hidrelétrica, além da barragem, ela tem o vertedor, precisa ter, e tem uma turbina, que é um gerador, um transformador de energia da água de queda, né, que a gente chama de energia potencial, em energia elétrica. Então, é um outro equipamento. Então, uma hidrelétrica tem, obrigatoriamente, 2 equipamentos, turbina, vertedor e barragem. Uma barragem, ela tem um vertedor. E tem uma outra figura que é utilizada, que é um dique, que não tem estrutura nenhuma. A finalidade dele é só barrar o rio. Mas a gente tem outros 2 tipos de estruturas que podem ou deveriam ter nos rios, né? Nas barragens. Uma delas é chamada de eclusa. E a outra é um sistema de transposição de peixes, que falei tudo isso para chegar aí, né? Então, uma hidrelétrica deveria ter uma eclusa, que é para navegação, e um sistema de transposição de peixes. E uma barragem deveria ter também uma eclusa e um sistema de transposição de peixes. Vamos ver o que é isso aí rapidamente. Então, uma hidrelétrica é essa figura que vocês estão vendo aí, esquematizada aí, né? Então, eu tenho o reservatório na parte superior esquerda dessa figura esquerda aí, tem o reservatório. Essa água, ela passa, então, por um negócio chamado tomada d'água, ela entra com alta velocidade, ela gira essas pás que estão em vermelho aí, que é a turbina, isso gira o eixo, isso vai gerar energia elétrica, que vai passar por um transformador e vai para um chega na sua casa, chega nos pontos de consumo. E tem também um vertedor, que é para tirar o excesso de água, né? Que é essa figura do seu lado direito aí. Então, você tem montante, que é onde fica o reservatório, e para regular essa quantidade, você tem um instrumento chamado comporta. É ela que regula a quantidade de água que vai passar ou não. Ela pode, inclusive, não deixar passar. E a outra estrutura é a eclusa. A eclusa é um sistema muito interessante que é para uma embarcação, um navio, ele não teria condições de passar por uma barragem, né? Já que ela gera uma queda, né? O nível do reservatório é mais alto do que o nível do rio depois da barragem. Então, você tem um instrumento, uma estrutura que é chamada de eclusa. Teoricamente,
toda barragem, toda hidrelétrica deveria ter uma eclusa para permitir a passagem de embarcações. E o sistema que ela funciona é muito interessante, né? Só que é muito caro também. Se um dia vocês tiverem oportunidade, vão aqui em Bariri, no Rio Tietê, que tem uma eclusa, é muito interessante, né? E o sistema que ela funciona. Mas é basicamente um reservatório intermediário que você tem entre o reservatório da barragem e o rio depois, né? Você tem um reservatório intermediário e você tem umas comportas que você tem antes e depois desse compartimento, e você deixa a embarcação encher antes dessa comporta. Quando o reservatório está cheio, você abre a comporta, a embarcação cheia entra, né? Como não está mostrando nessa figura aí, e depois que ela está aí, você fecha as comportas e esvazia esse recipiente. Quando esvaziou, a embarcação desce para o nível do reservatório, do rio depois. Aí você abre a comporta, a embarcação sai. O vale é o contrário também. Quando você quer passar do ponto mais baixo para o ponto mais alto, que é o reservatório, você esvazia o recinto, abre a comporta, a embarcação entra, está com nível baixo, aí você enche esse reservatório intermediário, a embarcação sobe, quando estiver no mesmo nível do reservatório, você abre essas comportas, a embarcação sai. Um negócio muito interessante e caro também. E são esses aquedutos que estão mostrados aí nesse azul cian, que está na figura esquerda aí dessa comporta, são esses aquedutos que permitem, então, o enchimento e o esvaziamento desse compartimento aqui, que é a eclusa. Tá? Bom, e aí, cara, falei tanta coisa, e para chegar na parte que eu sou especialista. Pois é, quando você coloca uma barragem, uma hidrelétrica, e a gente já viu que são muitas aqui no Brasil, né? Você cria dois ambientes aquáticos diferentes. Mas no reservatório, você tem um ambiente que é semilêntico, de velocidades baixas, né? E isso tem as suas consequências, é um ambiente diferente. E depois da barragem, você tem um ambiente que a gente chama de lótico, que é o ambiente natural de um rio. Só que criou-se um pequeno probleminha. Os peixes, eles, como as embarcações, eles não conseguem nem descer, nem subir a barragem, a hidrelétrica, né? Eles não conseguem fazer isso. E precisou se dar um jeito, né? A gente ouve falar tanto de salmão, truta, né? Das corridas do salmão lá nos Estados Unidos, na Europa, dos ursos que ficam pegando os peixes que estão subindo, das reproduções dos peixes, né? Do salmão, principalmente, que ele volta às origens, né? Volta às cabeceiras, e lá a desova dos peixes, e depois eles voltam para o oceano. Eles são peixes migradores, mas nada se compara aos peixes migradores que a gente tem no Brasil. Só que o que é conhecido é o que tem lá fora, no hemisfério norte. Aqui, até há bem pouco tempo, eram totalmente desconhecidos. Os nossos peixes migram, sim. E eles precisam migrar para poder se reproduzir, né? Para poder perpetuar a espécie. Se eles não subirem os rios, eles estão condenados à extinção. Mas como fazer isso se você tem uma quantidade enorme de barragens? Como fazer isso? Pois é, foi isso que eu estudei. Bom, comecei a estudar isso antes de 2000, né? Isso é muito difundido no exterior, principalmente no hemisfério norte, Japão, né?
Estados Unidos, Europa, porque eles dão importância para isso, né? A gente não dava. Mas como fazia, então? Como é que fazia antes de 2000, vamos dizer assim? Como é que se fazia? Como é que os peixes faziam diante das barragens? Simples, eles morriam, né? Tudo na surdina. Era tudo enterrado, como vocês veem aí nessas fotos aí, ó. Essa quantidade enorme de peixes que morrem durante um período que é o verão, que é chamado período de Piracema, quando os peixes têm que subir para procriarem nas cabeceiras, nas partes mais altas, né? E esses peixes eles ficam nas turbinas, né, nas beiradas dos vertedores, não conseguem migrar e morrem, né, principalmente nas turbinas. Isso que vocês estão vendo aí é o volume de peixe que morreu numa turbina de uma determinada usina, que eu não posso falar qual é, mas sempre existiu isso, né? Se vocês olharem esse gráfico de baixo aí, ó, esse gráfico aí é de Três Marias, é uma hidrelétrica que fica no Rio São Francisco. E aí está marcado, então, hoje tem um negócio chamado de resgate de peixes. Então, se consegue recuperar uma parte desses peixes. Mas, até 2005, mais ou menos, não se fazia nada. Todos esses peixes morriam e eles eram enterrados, coletados com um trator, assim, ó, enterrados como material perecível. E a imprensa nunca teve acesso a isso. Só quem é barrageiro, como eu fui, que sabe disso. Então, e a gente pode observar, esse gráfico que tem embaixo mostra aí, na usina de Três Marias, que fica no Rio São Francisco, a quantidade de peixes, né, está em termos de biomassa, que morrem, né, de mortalidade de peixes na usina. Observe aí, por exemplo, que no ano de 2002, isso aí para mim eu acho que é pouco ainda, morreram 12 toneladas de peixe durante o ano de 2012 e não foram salvadas nenhum, né? No ano de 2004, também 12 mil, né? A partir do ano de 2006, começou a ter operação de resgate. Então, mesmo assim, morreram cerca de 7 mil quilos, né? 7 toneladas de peixe, e foram resgatadas quase a mesma tonelada, né? Mas mesmo agora, recentemente, no ano de 2011, o que se conseguiu resgatar de peixe na hidrelétrica, Três Marias, foi muito pouco. Se resgatou aí 1 tonelada e morreram 8 mil quilos, 8 toneladas de peixe. Você vê que é um assunto sério, né? Sério, sério. E, poxa vida, agora que eu estou sabendo desse negócio de Piracema, hein? Pois é, você sabia, mas não sabia, né? Os nossos principais peixes, eles são peixes de Piracema. Piracema significa peixe. Por isso tem o peixe pirarara, pintado, todos eles aí vêm do nome pira, né? E sema, que é subida, né? E eles têm que fazer essa piracema, esse movimento migratório para poder se reproduzir. E o nosso universo ícteo, ou de peixes, é um dos maiores do mundo, né? Ele é tão grande que a gente tem dois tipos de peixes, basicamente, de água doce. Tem o que a gente chama de peixes de couro e os peixes de escama. Os peixes de couro são os que estão aí, uma parte só, né? Só coloquei alguns, né? São os peixes de maior porte, né? São os peixes que são o sonho dos pescadores, né? Que é a pirarara, que é do Amazonas, o pintado, que é esse
na segunda figura, o jundiá, o jaú, que é muito famoso, são todos peixes de fundo. E como eles estão no fundo, eles têm que ter uma pele mais resistente. Eles têm, então, eles frequentam o fundo, são lentos, têm uma visão limitada, eles se movimentam através dos barbilhos, que são esses elementos que eles têm aí na boca, né? São os barbilhos, né? O conjunto chama-se barbilhões, e eles são de grande porte, são grandes, a maioria são carnívoros, e tem uma má hidrodinâmica, ou seja, eles são, por causa do tamanho, porque eles ficam no fundo, então eles têm uma carga de pressão de água grande em cima deles, por isso eles são mais achatados. Eles são compridos e são mais achatados. E os outros tipos de peixe, que são aqueles que a gente mais conhece, são os peixes de escama, né? Os chariciformes, né? E os de couro são os soluriformes. E esses aí, eles têm hábitos diferentes dos peixes de couro. Eles são de superfície, são rápidos, né? São velozes, têm uma visão apurada, são de pequeno porte ou médio porte, não têm barbilhões, porque eles enxergam bem, não precisam de barbilhões, têm uma excelente hidrodinâmica e, diferente dos peixes de couro, eles saltam, podem saltar. Então, vocês vejam aí, os peixes de couro, pirarara, pintado, jundiá, jaú, primeiro dourado, corimbatá, matrinchá, tilápia, com certeza são peixes que vocês conhecem, ou peixes que vocês já viram na feira, no supermercado. E o piraíba, né? A caxarra, bagre, dourada. Esse dourado é muito interessante, que é um peixe que ele migra 4.000 quilômetros, ele entra na confluência do Rio Amazonas com o oceano, e ele percorre o Rio Amazonas, entra no Rio Madeira, e ele vai até desovar e procriar na Cordilheira dos Andes. Ele percorre 4.000 quilômetros, é o peixe com maior distância migratória do mundo, essa dourada aí. E do peixe de escama, pacu, piavuçu, corvina, cachorra, né? Observe essa cachorra aí, que ela tem uma dentição que é considerável. A dentição dela é tão grande que ela vaza a parte superior da cabeça dela. Dá para ver aí? Então, todos esses peixes são peixes de piracema. Essa figura que está aí no meio aí é só para mostrar como que é o perfil, a seção desses peixes, né? Os peixes de escama, eles estão mais esbeltos, são de menor porte, tem uma área menor, porque eles estão, uma seção menor, que estão junto à superfície, e os peixes de couro são de fundo, eles têm uma área maior, são mais abatidos, porque eles têm uma pressão maior em cima. São todos peixes de migração. Então, os peixes de migração, basicamente, ocorrem em todo o mundo para alimentação durante a descida e procriação durante a subida. No Brasil, a migração ascendente é conhecida como piracema, também conhecido como rio que canta, né? A gente nunca viu isso, mas os antigos falam que durante a migração, antigamente, o volume de peixes era tão grande, que os peixes emitem sons também, que dava para escutar, então, o canto dos peixes, né? Então, a migração ela ocorre durante o verão, quando a água esquenta, né? Com as cheias, quando aumenta a vazão, com o aquecimento da água, aumento da turbulência e o oxigênio das águas. Aí, isso revela, identifica para o peixe que ele está na hora de ele subir para procriar.
Não são todos os peixes que migram, mas com certeza são os mais relevantes nos aspectos esportivos, ambientais, socioeconômicos e alimentares. Impedir o livre trânsito desses peixes é conduzi-los à extinção. Então, observe aí nessas fotos, os peixes, eles vão, olha essa tubulação saindo dessa figura do seu lado esquerdo superior. Os peixes vão contra a correnteza instintivamente, né? Eles vão, tendo correnteza, eles vão em frente, né? Observe essa figura aí do lado esquerdo, e é um rio, tá certo? Só que de um lado é um rio natural, do outro lado, onde esses peixes estão, isso é uma queda. Não seria mais fácil o peixe ir para o lado contra a correnteza, mas o lado que é o rio natural? Não, eles vão aonde tem correnteza, onde tem oxigenação, onde tem turbulência. Então, esse é o instinto de Piracema. Nessa figura do seu lado direito, no slide direito aí, no slide, observe uma piracema, né? Olha, os peixes se aglutinam todos juntos e vão no mesmo local, lá para cima. A gente costuma aqui dizer que eles vão todos juntos dar uma trepadinha, criar uns filhinhos para depois voltar, né? É esse o instinto do peixe. Com as barragens, eles não conseguem fazer isso. Isso quer dizer que as espécies vão se extinguir. Olha a piracema de um rio aqui no Brasil, eu não sei qual é, né? Mas tem uma embarcação lá, olha os peixes saltando. Esses peixes, com certeza, são peixes de escama, porque são os que saltam. Os peixes de couro ficam lá no fundo. Provavelmente, nessa figura que você tem do seu lado esquerdo, no slide, onde está mostrando os peixes indo para a parte mais alta, os peixes de couro eles não conseguem saltar. Então, eles vão para outra parte ali do rio mais natural, para poder passar. Mas eles vão migrar também. E a gente tinha que dar uma solução. Quando você coloca uma barragem, a gente tem o que a gente chama das passagens molhadas. O peixe, quando chega, por exemplo, numa hidrelétrica ou numa barragem, ele tem um vertedouro, que tem lá uma passagem molhada, tem, quando é uma hidrelétrica, ele tem uma turbina, então ele tem uma tomada de água. Quando ele está no reservatório, ele vê o contrário, né? Ele vê, então... esqueci de falar. Quando ele está embaixo do rio, né, olhando para a barragem, ele tem, então, um vertedouro, tem a tomada d'água e tem um negócio chamado SPT, Sistema de Transposição de Peixes, que eu sou especialista, que é o jeito do peixe passar e poder migrar. Tá? Quando o peixe volta, retorna, depois que ele deu uma trepadinha lá em cima, rapidinho, viu? Só que a trepadinha deles, por exemplo, um dourado, ele emite 1.500.000 ovos, né? 1.500.000, tá? Então, é como vocês dizem, uma trepadinha de responsa, né? Então, e olhando a barragem ou a hidrelétrica, quando ele retorna para se alimentar, né, porque ele foi lá procriar, toda a alimentação, como é cheia, ela vai para baixo. Ele tem que voltar para se alimentar. O que ele tem? Ele tem a passagem do STP, tem a tomada d'água e tem o vertedor. Sinto muito em dizer, nenhum desses locais aí, tomada d'água de turbina e vertedor, é adequado para os peixes passarem. Na maioria dos lugares eles não conseguem passar, porque a velocidade é muito alta no vertedor e tem as pás das turbinas na hidrelétrica, ele também não consegue passar. Alguns conseguem, mas é muito raro. Então, tem que ter um sistema para eles poderem migrar. Quem fez esse sistema?
quem está lhe apresentando aqui. São os sistemas para transposição de peixes. Então, é uma solução assim. Os peixes, eles têm que migrar, têm que descer. As ovas também dos peixes também têm que descer. E, no momento inverso, eles também têm que subir. O que eu faço, o que eu me especializei, foi exatamente nesse canal, né, que é o STP, que interliga o reservatório com a parte baixa da barragem da hidrelétrica. Eu crio um meio líquido, né, para que os peixes possam subir e, eventualmente, também descer. Descer é mais difícil, mas é isso que eu faço. Quando eu comecei com isso, o conhecimento nesse assunto aí, 2000 por aí, era totalmente incipiente. Quem tratava disso era biólogo, né? Biólogo entende de muita coisa, com certeza, e eles evoluíram muito, né? Mas não entende nada de velocidade, de pressão, né? De vazão, né? Então, o aspecto que eles conseguiam ver muito bem é simplesmente quantitativo, né? Então, praticamente aí desde da década de 1960 não evoluiu nada. A coisa começou a tomar um outro porte quando a engenharia começou a entrar nessa área aí. E graças ao meu orientador, fui eu quem começou a fazer essas introduções da técnica nesse processo de facilitar, então, a migração dos peixes. Mas não foi fácil, não. Então, lembrando aí os meus alunos, né? Então, eu estou falando de canal, mas é um canal, né? É um canal, tem outros tipos também, mas aqui eu me especializei em um canal que liga o reservatório, que é a parte mais alta, com a parte mais baixa, que é depois da barragem. Então, canal, por exemplo, um rio, ele passa a ser um canal, por exemplo, o Tietê, aqui no município de São Paulo, é canal Tietê. Por quê? Porque ele já não é mais o rio, ele foi canalizado. Então, canal é um, um objeto que sofreu alguma intervenção de engenharia, né? É um objeto artificial. Então, o escoamento em canais, rios e reservatórios são considerados livres. Eu já falei sobre isso. E ocorre pela ação da gravidade, isto é, do ponto mais alto para o mais baixo. E é um fenômeno complexo. Meus alunos de hidráulica, fenômenos de transporte, drenagem, hidrologia sabem bem disso, né? O escoamento de água é um fenômeno extremamente complexo, que envolve diversas características físicas determináveis, como vazão, pressão, velocidade, profundidade, entre outras tantas. O escoamento, quando associado, como nesse caso aqui, aos aspectos ambientais, pior ainda, porque incorporam outras variáveis complexas, potencializando sua complexidade, resultando numa matriz com resultados apenas prováveis, isto é, potencializando também os erros e o imponderável. O que quer dizer tudo isso que eu falei aí? Traduzindo para o português aí, tá? Que você fazer um sistema para os peixes é extremamente complexo, porque você tem que tratar das variáveis ambientais, das variáveis dos peixes, que é o elemento vivo, e tem que tratar das variáveis do fluxo da água, né? Esses três componentes formam, então, uma matriz de incógnitas muito grandes, onde a possibilidade de você errar é muito grande, né? Então, o sistema de transposição de peixes é um sistema que a gente tenta colocar as condições naturais dos rios para que os peixes se sintam motivados para ir nesses canais, atravessarem as barragens e poderem se procriar
lá em cima, né? E eu tenho vários modelos, né? Tenho, se vocês observarem aqui, ó, se eu interligo esse canal simplesmente sem nenhum tipo de obstáculo, né, a, a velocidade é tão alta que os peixes não conseguem subir. Então, são criados barreiras, que a gente chama de paredes transversais, né, que trabalham de modo a reduzir essa energia do escoamento, de modo que os peixes tenham capacidade motora para poder subir. Tá? Então, são tanques, né? São formados vários tanques aí. E esses tanques, eles podem ter, são geralmente retangulares, né? Ou quadrados, né? E eles têm um negócio que vocês, meus alunos de engenharia, de hidráulica principalmente, estudaram ou deveriam ter estudado, mas a gente vê aqui rapidamente, que são elementos para controlar a vazão. Esses elementos para controlar a vazão são os vertedores. Por exemplo, nessa parede transversal que vocês têm aí na figura esquerda, aí, vocês têm dois orifícios. Orifícios são instrumentos para controlar a vazão, para medir vazão, quando ele está afogado, ou seja, quando ele está abaixo do nível da água. E tem um outro instrumento, que é o vertedouro, que é essa face superior desse T que você está vendo nessa parede transversal. Tá? Em cima tem uma linha, que é a linha da água. Se vocês observarem aí, é exatamente o escoamento livre. Eu tenho contato com a pressão atmosférica. Então, eu tenho dois instrumentos de vazão aí. Um é o orifício, que está abaixo do nível d'água, então ele está pressurizado, e tem o de cima, que é o livre. Olha que coisa curiosa. Para que eu tenho isso daí? Olha, eu não falei que os peixes de escama, eles vão pela superfície livre? A gente viu naquela foto que eles vão onde tem oxigenação, onde tem velocidade. Então, eles vão pela essa parte de cima do vertedouro. E os peixes de couro, que são mais lentos e são maiores, eles vão pelos orifícios, eles passam pelos orifícios, até chegar lá no reservatório. Tá? Então, tudo tem a sua função. O problema é você colocar a velocidade adequada para que o peixe suba, tá? Colocar a oxigenação adequada e ensinar o peixe a subir, né? E tudo isso aí que é o problema, tá? Então, e eu tenho vários modelos para isso aí. O que eu me especializei foi nesse que tem aí orifícios e vertedor de superfície, tá? Mas tem outros modelos. Esse outro modelo aqui é o que se usa muito em Minas Gerais, a CEMIG usa, que é o vertical slot. Tá? O funcionamento é semelhante, só que aí ele tem um vertedor único, que vai do início ao final. Tá? Eu tenho outros tipos de passagem para peixe também. Tem um que chama eclusa, que é esse que está na figura direita aí. E ele tem um funcionamento igual de uma embarcação. Ele tem umas comportas, né? Então, ele tem um tanque que comporta que os peixes entram, né? Tem um jato de água, os peixes entram. Depois que entrou, fecha a comporta, inunda a água, né? Os peixes sobem para o reservatório, depois fecha, pronto. Né? Esse é o funcionamento. Tá? Tem uma caçamba aí. E tem um outro tipo ainda que é o elevador. Tá? Desculpa, esse que eu mostrei aqui é o elevador. Tem uma caçamba aqui, os peixes entram nessa caçamba, isso é elevado até lá em cima e depois os peixes já estão no reservatório. O outro é a eclusa, que é esse que eu falei, mas não mostrei. É esse aqui. Né? Os peixes já entram, você fecha essa comporta, abre a de montante, a água entra, os peixes estão já no reservatório. Tá? Esse é o processo. Tem um outro ainda que é o de caçamba. Você põe uma caçamba no ponto de atração dos peixes, lá os peixes entram nessa caçamba, você joga isso aí dentro de uma
de uma outra caçamba, issa, põe dentro de um caminhão-tanque e leva esses peixes aí até o reservatório e deságua lá. Tem vários métodos, né? E para a gente ter uma visão geral de como funciona isso daí, esses sistemas aí, eles são mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tá? Todos eles têm barreiras para controlar a vazão, para controlar, então, a velocidade, controlar a oxigenação, né? E eu tenho vários modelos, tem muitos modelos. O que a gente tem mais no Brasil são esses aqui de cima, o vertical slot. Tá? Esses assim, em forma de canal trapezoidal, eles têm para rios muito grandes, né? Por exemplo, em Itaipu, tem uma passagem de peixe chamado Canal do Piracema. Todo mundo vai lá ver a hidrelétrica, mas nunca vê isso daí. E é bem legal. E o sistema é de canal trapezoidal, assim. E é bem legal. Ah, e, bom, não podia faltar, né? Como é que eu faço tudo isso daí? É simples, gente. É simples. Eu simplesmente, de fenômenos de transporte, né? Eu sei calcular qual é a força do fluxo de água quando desce essa escada. E o fluxo nada mais é do que a massa específica da água, vezes a vazão, vezes a velocidade. Isso vai dar força, que é essa setinha azul que vocês estão vendo aí. E o peixe, ele quer subir, mas ele tem um montão de componentes, né? Ele tem a força propulsora, que é a força resultante do esforço dele, da energia que ele despendia para poder subir, que ele tem algumas forças que são contrárias, né? Ele tem a força de sustentação, que é esse Fs, né? Que a gente pode chamar de empuxo, né? E tem a força-peso, que depende do peso dele, e tem uma outra força que é a drag force, que é esse Fd. Então, ele tem todas essas forças contrárias e ele tem que ter uma energia suficiente para poder ter essa força propulsora e ela ser maior que a força do fluxo da água para ele poder subir. Se a força do fluxo for maior, ele não sobe. Né? Simplesmente assim. Né? E, e a gente tem, dessa força propulsora, a gente tem dois tipos. Tem a força propulsora dos peixes de escama, que essa eles são mais fortes, têm mais energia, e das forças propulsoras do peixe de couro, que eles têm menos energia, mas em compensação, a maioria deles tem guelras, né? Então eles conseguem ir grudando no fundo, né? Mas eles passam pelos orifícios. Então, essas forças aí eu sei calcular, mais ou menos. Forças dos peixes a gente não sabe muito bem. Então, a drag force eu sei calcular, tem fórmula. A potência específica. A potência específica, uma coisa importante, é a potência que esse tanque de água tem para que ele não interfira no movimento do peixe. Para muita gente aí talvez isso aí seja meio nebuloso, mas de uma maneira geral, eu tenho que calcular qual é a força do fluxo de água que desce e tenho que comparar com a força de propulsão resultante do peixe para ele poder subir. É o que está escrito aqui nessa primeira destaque amarelo aí. A força do fluxo de água tem que ser, aliás, está até errado, viu? É o contrário isso daqui. Tem que ser menor do que a força resultante do peixe. Errei aqui, hein? Eu também erro. Mas ainda bem que eu vi, né? Vamos passar rápido, porque assim vocês não percebem muito. Tá? Então, na hidráulica, a gente já viu isso, né? Quem foi meu aluno deve ter visto isso daí. Tudo isso que a gente falou de vazão, né? Tudo isso aí tem fórmula para a gente calcular. Né? Então,
ela é empírica, mas a gente consegue calcular. Então, tem as fórmulas aqui. Então, eu consigo calcular alguns desses aspectos que a gente viu lá, a gente consegue calcular através das fórmulas. Se a gente consegue calcular a vazão que passa, por exemplo, por um orifício, por um vertedor livre, uma soleira livre, se eu consigo calcular a vazão, eu consigo calcular o que é mais importante para mim nesse momento, que é a velocidade do fluxo. E a velocidade é a vazão dividido pela área de passagem do fluxo. Né? Velocidade é igual a vazão, que eu sei calcular, dividido pela área de passagem do fluxo. Então, eu dimensiono esse orifício aqui, ó, eu sei qual é a carga, eu consigo dimensionar qual é a vazão que vai passar aí e a velocidade que vai ter aí. Então, eu consigo dimensionar qual é a dimensão desse orifício, de modo que a força do fluxo seja menor que a capacidade motora do peixe, senão ele não passa. A mesma coisa em cima. Essa é o segredo aqui. Não é segredo para ninguém, mas você conseguir... Isso é uma coisa que como eu sempre estudei na minha vida, conforme eu já comecei aí, a única oportunidade que muitas vezes os jovens têm de mudar a história da vida da família, ser um indivíduo melhor, né? Ampliar o seu horizonte de observar a vida, de, é, estudando, estudando. Né? E eu aproveitei muito o meu estudo. Eu, eu peguei uma época em que esse conhecimento, um pouco que eu falei, era praticamente incipiente, né? E tive que me virar com a minha matemática, com a minha física, com o que eu sabia de fenômenos de transporte, com o que eu sabia de hidráulica, do que eu estudei de biologia, do que os biólogos me ensinaram, tá certo? Eu sei que hoje que é possível, por exemplo, calcular a força propulsora do peixe através da musculatura vermelha desse peixe. Dá para transformar isso aí em potência, dá para calcular. Eu aprendi muito, né? Aprendi muito. E isso na época, né? Hoje eu não, ninguém lembra mais de mim, mas eu tive um certo, uma certa divulgação aqui no Brasil, porque eu fui o precursor de todo esse conhecimento. Hoje está cheio, hoje todo mundo faz isso daí, né? Mas fazer uma coisa, dar certo é outra, né? Não é tão simples assim, não é só pegar meu livro aí e começar a colocar as fórmulas matemáticas, fazer isso daí, calcular a potência e achar que está tudo mil maravilha. Não é assim, não. É especificamente essa área que você precisa de técnica, conhecimento ambiental, conhecimento da vida, né? É muito complicado. Eu tive a felicidade de poder conviver com tudo isso daí e tô aí, né? Então, mas essa daqui foi a minha... Isso que vocês estão vendo aí fica na usina Porto Primavera, e foi a meu primeiro projeto, não só meu, né? Eu tenho, é uma equipe, né? Projeto de uma escada de peixe. Também, é sistema de transposição de peixe, esse nome fui eu que criei, eu não, a equipe, né? Mas ele era conhecido e continua sendo conhecido como escada de peixe. Então, se vocês quiserem também, o meu nome completo, Sidney Lázaro Martins, digita no Google,
Vocês vão ver quantos trabalhos eu tenho. Eu devo ter umas 10 páginas no Google aí com o meu nome aí. Eu tenho muito trabalho sobre isso, né? E participei de muitos simpósios e muita palestra sobre isso. Mas esse aqui foi o meu primeiro. E aprendi muito com meus colegas também. Tá? Eu sempre fui um aprendiz, né? Mas essa aqui foi a minha primeira. Como foi a primeira no Brasil, primeira no Brasil não, tinham outras bem antigas aí, algumas funcionam bem até hoje, mas a gente começou a colocar o conhecimento técnico, né? Não é simplesmente fazer. E a CESP contratou um consultor internacional para vir dar umas dicas para a gente, e nós somos os primeiros a ser integrado nesse sistema aí, né? E a escada é isso que vocês estão vendo aí, ó, onde está escrito a saída, é o reservatório, e o canal é tudo isso, esse percurso que vocês veem aí até a entrada. Curiosamente, o que é entrada em hidráulica é saída para a gente, os peixes, né? Porque a intenção, o objeto da obra não é a água, o objeto da obra são os peixes, tá? Então, eles entram por onde é a saída da água e eles saem por onde é a entrada da água. Então, está aqui marcado. Aquelas paredinhas que eu falei para vocês, dá para vocês verem nesse canal aí, ó. Ele está seco nesse momento aqui, ó. Tá? Mas as paredinhas estão aí, tá? O canal. E a gente introduziu uma outra coisa que não tinha aqui no Brasil ainda, né? E foi um negócio chamado tanque de descanso. Isso eu não vou dizer que é impossível eu afirmar que é de origem brasileira, mas fomos nós que estudamos aqui. Eu acho que deve ter em outras partes do mundo, mas nós estudamos aqui. Qual foi o princípio disso daí? Se o peixe se cansar, a gente criou um lugarzinho para ele descansar, onde o fundo não tem declividade, onde a velocidade é mais baixa, então ele pode recuperar energia para continuar migrando, né? Então a gente tem 2 tanques de descanso aí. Observe aqui, ó, essa entrada da água, a saída da água, a entrada dos peixes, do seu lado esquerdo aí, tá? Que ela está submersa na água. Ela foi tudo estudado, tá? O traçado original era assim, esse que está em vermelho. A gente mudou para cá porque ficava melhor para os peixes. Isso que vocês estão vendo aqui é a hidrelétrica de Porto Primavera, que fica no Rio Paraná, quase em confluência com o Rio Paranapanema, tá? E a gente estudou muito isso daí. E foi fazer testes em campo para isso aí funcionar, e funcionar bem. Mas funcionar bem, o que será que é funcionar bem? Tá. Vocês estão vendo? Eu falei para vocês observarem aqui esse negócio chamado de entrada ou atração, tá? Aqui está seco, não está funcionando. Estava em construção, inclusive. Opa, desculpa. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo a hidrelétrica lá, ó? Isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo são os peixes migrando na entrada da escada. É assustadora a quantidade de peixes numa migração, tá? O que vocês estão vendo do seu lado direito são os peixes dentro da escada. Observe o fluxo, que de um lado ele é mais tranquilo, do outro ele é bem agitado. Estamos tentando imitar a natureza. Vocês observaram também que tem tela em tudo quanto é lugar? Quando a gente começou a funcionar, a gente viu que os peixes, uma parte deles saltavam para fora, caíam para fora. A gente foi obrigado a colocar telas, porque os peixes de escama saltam.
E essa daqui foi outra que eu, que eu trabalhei também. Eu trabalhei em muitas, né? Em muitas. Eu tenho muitas escadas aqui no Brasil, principalmente porque a empresa que eu trabalhava, ela foi, né? Porque hoje, infelizmente, ela é especializada em hidrelétricas. E ela fez, talvez, as maiores hidrelétricas aqui do país, ela trabalhou. Ela projetou, né? É uma empresa de projeto, de consultoria. Tá? E esta daqui também é o mesmo modelo, tá? Funciona igualzinho, só que isso aqui fica numa usina chamada Peixe, tá? Peixe, que fica no Rio Tocantins. O Rio Tocantins também tem muito peixe. E, e ela ficou bem, tem os tanques de descanso, tudo igualzinho, tá? E o que é caro na escada não são os canais, os tanques, nada disso. O que é caro é o sistema de controle no reservatório, que são equipamentos mecânicos muito caros. É isso que faz a escada ficar cara. Vocês vão ver, vão ficar assustados. Mas essa parte aqui onde os peixes entram, tá? Onde está escrito canal de atração, ficou muito bonita, porque a gente encontrou rocha. E aí a gente teve que escavar, a gente fez o projeto, né? Construíram. Teve que escavar em rocha. As paredes que estão aí são essas que vocês estão vendo aí na parte interna. Esse canal tem 5 metros de base, de largura. Tá? Essas paredes aí tem 1,50 m, a parede lateral, fora, tem 2,50 m, e a parede interna tem 1,70 m, onde tem esses orifícios aí. Tá? Mas o que ficou legal, observa, a hora que entrou na rocha, olha como ficou esse canal aí, ele teve que aumentar. Ele tem quase uns 20 metros aí de largura. Ficou muito bonito, muito bonito. E olha, funciona muito bem, viu? Bom, funciona muito bem, mas você não está vendo nada aí, né? E para saber se é eficiente, você tem que contar os peixes, você tem que saber quantos peixes de cada espécie subiu, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande. Então, a gente, em determinados pontos aí, geralmente em ponto de tanque de descanso, a gente tem uns visores desse tipo aqui, ó, tá? Onde a gente se fica... Hoje tem contador automático, que por imagem, tá? Ele consegue identificar qual é a espécie, né? E consegue contar também quantos passaram, tá? Mas isso aqui, por exemplo, são visores que a gente tem para verificar se os peixes estão subindo, quais são as espécies, né? E se o cara for muito rápido, ele consegue contar. Não é assim, não. O cara fotografa, tá? E isso passa a ser uma imagem instantânea, ele conta os peixes, conta, tem a quantidade o tempo que demorou essa migração, ele consegue estimar quantos peixes passaram aí. Esses peixes daqui de baixo, que vocês estão vendo, todos isso daqui são de peixe, tá? Da hidrelétrica de peixe. São aqueles peixes cachorra que eu falei que tem aqueles dentes grandes, tá? E, então, e, se, quando eu comecei nisso aí, o que tinha de palpite, né? Palpite é a interpretação da realidade, né? Palpite, no aspecto técnico, não vale nada. Então, se falava que peixe de couro não subia escada, não subia sistema de transposição de peixe, porque não se via o bicho está lá no fundo. Está aqui uma prova que eles sobem, e sobem muito. Está vendo? Nessa figura do seu lado direito aí, inferior, você vê peixes de couro nadando e também com
o aparelho aderente dele no vidro. Então, eles somem assim também. Tá? Isso foi uma das coisas que a gente desmistificou. Né? A gente desmistificou muita coisa aqui no cenário nacional. Existia muita coisa errada. Puxa vida, a gente já estou falando há quase 2 horas. Desculpa, eu vou passar mais rápido aqui, viu? Então, mas isso aqui é o que a gente vê lá, tá? Vamos falar agora, para terminar, quem nos TCCs que eu fui orientador, hoje eu esse sistema não existe mais, para a perda da qualidade dos TCCs, na minha opinião, eu só pertenço à banca de TCC, como todos os professores, né? E uma das coisas que eu acho que o TCC tem que ter, se for de engenharia, é custo-benefício. E eu vou mostrar para vocês o custo-benefício, o custo de um sistema para transposição de peixes. E eu já vou dizer que é muito caro. Então, eu coloquei aqui o custo de vários sistemas de transposição de peixes, tá? De todos os tipos aqui, custo em reais por metro. Não é por metro de comprimento, não é por metro de altura. Tá? Metro de altura, metro de desnível. Tá? Então, tem aqui os desníveis que cada barragem hidrelétrica tinha. Né? Por exemplo, essa hidrelétrica ou barragem tinha 60 metros de altura. Então, ela teve um custo de aproximadamente R$700.000, tá? Vezes 60. 700 mil vezes 60, porque ela tem 60 de altura, e isso aqui é por metro de altura, tá? Então, vezes 60. Tá? Esse é o custo dessa barragem, com essa altura aqui. Mas a gente percebe que o custo é muito variável em função da obra, não dá para você ter fórmula para isso, tá? Isso aqui foi em maio de 2010, tá? O dólar estava 2.000, hoje ele está 5, isso significa, então, que isso aqui é aproximadamente 3 vezes mais ainda. O custo do STP é muito caro. Por isso que, nesse país aqui, se puder, eles não fazem. Sistema, pequena central hidrelétrica não faz. Não faz porque é caro. Isso é uma aberração, né? Tá? Mas vocês pensam que eu estou falando de tudo isso daí, que ninguém sabia nada quando eu comecei, etc. Mas eu pastei, cara. Pastei. Para ter todo esse conhecimento aí, na USP, o Departamento de Águas e Energia Elétrica financiou um modelo para mim, um modelo tridimensional. E modelo não é maquete, modelo é uma coisa que você consegue tirar parâmetros técnicos, medidas técnicas, observações técnicas, né? Teoricamente, se você obedecer algumas regras matemáticas de modelagem, o que você obtém num modelo tridimensional reduzido como esse, vai ser muito próximo daquilo que você vai ocorrer na obra. Tá? Então, eu fiz modelos de sistema de transposição de peixe, de escada de peixe. Fiz de vários, vocês podem observar aí, vertical slot, uma soleira e um orifício, vários modelos de vertical slot duplo. Eu estudei tudo isso aqui. Tá? E eu não tinha estagiário para fazer isso, não. Tá? Eles financiaram os materiais, tudo. Né? Tudo por minha custa. Eu que ficava medindo tudo, eu que media a velocidade, eu usava os equipamentos deles, mas eu fazia tudo aí. Tá? Não tinha, como se diz no popular, aí peão para medir, não. Era eu que ia no sacrifício aí, ó. Dor nas costas, desgraçada. Isso aqui, ele tinha quanto de altura? Tinha 8 metros de altura, tá? Então, nossa, foi, mas estou aqui.
Bom, falei muito e esse aqui é a segunda edição do meu livro, que está aí na espera para ser publicado, mas não há interesse das editoras, porque ele é colorido, tem muita coisa colorida, e o tema para eles não é importante, né? Então é um tema técnico, e ele está aí, está tá no bercinho do meu computador, está em compasso de espera. E também para não sair do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, também não vou publicar. Tá? E queria agradecer a todos aí que ficaram ouvindo as bobagens que eu falei aí, tá? Mas de tudo que eu falei, o que eu acho que é importante é ter a consciência que ninguém se arrepende por ter estudado. As pessoas se arrependem por não ter estudado. Estudado, ruim ou bom, duro ou fácil, é um dos poucos jeitos que você tem de melhorar como pessoa, melhorar no seu conforto, na sua vida. Muito obrigado a todos aí que... Obrigada, professor Sidney. Obrigado, professor. Obrigada, Muito professor. obrigado. Obrigada, professor. Obrigado. Valeu, professor. Eu não vou abrir para perguntas. Obrigado, professor. São 22 horas. Obrigado. Queremos agradecer pelo senhor ter se disposto a falar com os alunos, falar de um assunto que não é convencional para eles. E eu posso dizer que eu aprendi tanta coisa hoje que eu fiquei espantada. Eu jamais tinha pensado na questão de como os peixes faziam, se eles eram de couro. Para mim era só uma questão de uma espécie, não sabia por que era isso. Então, imaginar toda essa situação, e eu acho que todos vão olhar até para o próprio meio ambiente de outra forma depois de hoje, né? Então, torcemos para que seu livro saia logo, né? Que é um assunto muito bacana, principalmente para nós da engenharia. Então, eu queria agradecer muito ao senhor, professor, e até segunda-feira, quando as aulas já retornam, tá bom? Obrigado a todos aí. Professor. Boa noite a todos. Professor, obrigado, Dalva. Desculpe aí, mas eu tudo e... Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, Boa professor. noite. Parabéns pela Eu queria tanto apresentação. colocar na cabeça desses jovens aí que eles precisam estudar, que Eles o jeito... vão, professor, eles Professora vão. Dalva, professora Dalva, eu sei que você não abriu para pergunta, mas a pergunta vai ser para você, para a senhora. Diga. As aulas presenciais... A gente não vai falar sobre isso agora. Agora nós estamos na live. Vocês me mandam e-mail que eu respondo. Tá bom? Professor Sidney. Não, tudo bem. Eu vou te... Pois não? Sou eu, Eduardo. Queria dar um agradecimento muito, muito especial ao professor Sidney. É uma sabedoria ímpar e eu aprendi muito com ele, tanto hoje quanto nas salas de aula, e todo mundo sabe da competência desse mestre. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. É fato, né? E é bacana, e eu acho que o professor, recebendo esse carinho dos alunos, ele vai ter mais força para segunda-feira, né, professor? É isso aí. Vamos em frente. Tá bom, então. Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer aos convidados externos que estavam presentes, né, que vieram também participar e abrilhantar essa live, que foi muito interessante. E depois aí eu vou disponibilizar para todos a gravação, e aí, quando vocês quiserem, poderão ouvir novamente, assistir novamente.
Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professora Dalva. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, galera.